Olá, meus amigos e minhas amigas do curso de Jesus da História e o Cristo da Fé. Então, nós vamos com mais um vídeo hoje, e é o terceiro. Hoje nós vamos ver a história dos evangelhos, Jesus e os evangelhos. Bem, no primeiro encontro nós vimos leitura orante da Bíblia e leitura popular da Bíblia. E no segundo vídeo nós vimos a história dos impérios, o conflito entre o bem e o mal. Os impérios é chamado de Babel, é um símbolo que a Bíblia dá, que está lá no Gênesis 11, de 1 a 9. E o símbolo do outro lado, o lado do bem, o lado da partilha, o lado do amor, é Pentecoste. Então a Bíblia simboliza como Pentecoste. Babel, o povo queria fazer uma torre para chegar até o céu. Pentecoste é o contrário. Deus desce do céu através do seu Espírito Santo e vai clareando as nossas mentes para nós construir o reino de Deus. Bom, a gente já falou, né, que todos nós conhecemos Jesus a partir da fé. A partir de Paulo para cá, Paulo está no ano 36 da nossa era, e ele conheceu Jesus também a partir da fé. De lá para cá, todo mundo só conhece Jesus a partir da fé. Mas quando a gente vai até a Bíblia, a gente conhece, vamos ver que tem o Jesus da história. Aquele que nasceu, né, se transformou em um ser humano e passou por essa terra fazendo bem. Então, Jesus e os evangelhos. Por que a gente fala assim? Porque Jesus, então a sua história, a sua vida pública é do ano 30 a 33. Claro que ele nasceu até o ano 30, ele também fez muita coisa, mas que não está na Bíblia, só algumas coisinhas lá no Evangelho segundo Lucas, Evangelho segundo Mateus. Mas a sua vida pública, a sua pregação é a partir do ano 30 ao 33. E os evangelhos está escrito bem depois, né? O Evangelho segundo Marcos foi escrito no ano 70, 75, 40 anos depois da morte de Jesus. E o Evangelho segundo Mateus está no ano 85, então já está aí uns 50 anos depois da morte de Jesus. E o Evangelho segundo Lucas no ano 90 para lá. E o Evangelho segundo João no ano 100, então 70 anos depois do assassinato de Jesus. Então muitas coisas se passaram. Então quando a gente fala assim, Jesus e os evangelhos, é o que os evangelhos falaram de Jesus. E o que Jesus falou também. Mas quando chega lá, o evangelho não quer mais levar a história, a bibliografia de Jesus. Não, eles escreveram os evangelhos como uma história, como a bibliografia de Jesus. Mas desse sentido, diferente das cartas de Paulo. Mas não é uma bibliografia. A Bíblia, tanto na história de Jesus e os evangelhos, a história dos evangelhos, a gente sabe que a Bíblia não é factual, né? Ela fala da vida. A história factual é a história que existiu, é a história real. Então tem a história real, com certeza, a história de Jesus. Por exemplo, estamos aqui conversando sobre Jesus da história. Só que essa história, quando chega lá no Evangelho segundo Marcos, Mateus, Lucas e João, já passou muitos anos, tem uma outra realidade. Né? É igual nós aqui, ó. Vamos lembrar aqui o que aconteceu no ano 50 aqui no Brasil. Agora estamos no ano 2025. Quer dizer, já passou 75 anos dos acontecimentos. O Evangelho segundo João está 70 anos depois de Cristo, depois da morte de Cristo. Quer dizer, parece um outro mundo, uma outra... tudo diferente, mudou tudo. Que nem nós, do ano 50 para cá, mudou tudo. Fazer essa reflexão. Então, quando a gente vai estudar a história dos evangelhos, a gente quer ver o que é o conteúdo desses evangelhos. O que eles falam disso. O conteúdo dos evangelhos conta a história de seguir Jesus na contramão em defesa da vida. Esse Jesus que convive com os marginalizados, acolhe, Jesus acolhe e valoriza a mulher, Jesus combate as divisões injustas, Jesus combate
tudo aquilo que estraga a vida. Então, para nós entender os evangelhos, então nós temos que se colocar lá no ano 75 até o ano 100 depois de Cristo. Essa é a história. Então tem 4 passos aqui para a gente chegar lá. Primeiro, a história. Então, primeiro de tudo, a história. Aquele Jesus que veio do ano 30 a 33 e passou por essa terra fazendo bem e fazendo a sua história. Depois, aqueles que viram, aqueles que ouviram, está lá na carta primeira carta de João, né? Aqueles que viram, aqueles que ouviram, aqueles que testemunharam. Então aí tem o primeiro processo de memória. Tanto a memória oral, né? Depois a memória escrita também. A memória oral. Olha, nós vimos, nós ouvimos, e ele mudou a nossa vida. E esse que mudou a nossa vida, nós queremos passar para vocês. É um testemunho, né? É oral, aquilo é o segundo passo, né? Depois, o terceiro passo é o processo da escrita, né? Tudo isso que nós estamos ouvindo e vendo, né, nós estamos escrevendo para vocês, né? Escrevendo. E depois tem o terceiro, o quarto passo, que é a escrita, né? Ele não foi escrito em português, foi escrito em grego. E agora vamos traduzir para o português. Então tem todo esse espaço para a gente poder entender o Evangelho. Muito bem. Então, quando a gente vai falar Evangelho, a gente pode perguntar assim, o que significa a palavra Evangelho? O termo Evangelho? Aí você vai dizer assim, significa boa notícia. Correto. Correto, porque a palavra evangelho, ela vem do grego, traduzindo para o português, significa boa notícia. Aí você pergunta, mas quem que trouxe essa boa notícia? Quem trouxe essa boa notícia foi Jesus. Tá. Depois nós vamos aprofundar mais. Se ele trouxe a boa notícia, por que ele foi rejeitado? Por que ele foi assassinado, torturado, judiado? Isso se era boa notícia. Muito bem. Então tem tudo um passo para a gente chegar até lá, para a gente entender aproveitar essa catequese que a Bíblia quer nos dar. Então vamos lá. O Evangelho, nós temos então, quantos evangelhos tem? A gente pode perguntar, né? Evangelho só tem um, é a boa notícia. Mas na Bíblia tem 4, 4 evangelistas, né? Nós temos então Marcos, Mateus, Lucas e João. Aí você vai dizer, mas você falou Marcos primeiro e o Lucas não está primeiro? Então, na literatura da Bíblia, o Mateus está primeiro, e depois vem Marcos, e depois vem Lucas e João. Essa é a história. Mas por que Mateus está primeiro? Se o Marcos foi o primeiro a escrever? Claro, depois, no século XIX, depois de um grande aprofundamento, todos os biblistas chegou a essa conclusão, estudou e aprofundou, que o Marcos é o primeiro mesmo, né? É o primeiro. Então, na história, ele é o primeiro. Então, falando aqui a história dos evangelhos. E depois que vem Mateus, Lucas e João. Nós vamos fazer mais um encontro sobre esse assunto, que é os evangelhos sinóticos, que a gente vai aprofundar mais, né, sobre esse assunto. Mas por que então Mateus é o primeiro? Agora tu fala da literatura. Porque quando a Bíblia foi montada no século IV da nossa era, no ano 380 depois de Cristo, o Papa Damaso chamou Jerônimo, que hoje em dia é o São Jerônimo, grande biblista da época, para traduzir a Bíblia ele falava a língua latim. A Bíblia estava escrita em hebraico e grego, um pouco aramaico também. E para ele traduzir para o latim. Só que para traduzir para o latim, então montou uma grande equipe. E nessa época estava vivendo Santo Agostinho. E o Santo Agostinho era grande influenciador da igreja, um doutor da igreja, e ele tinha uma corrente que seguia Santo Agostinho, que acreditava que Mateus era primeiro. Então, a discussão total colocou Mateus primeiro, isso lá no século IV, ano 380, 400 depois de Cristo, que é da nossa era. Mas depois que descobriu, a Bíblia então continua,
aqui em todas as nossas Bíblias, continua na literatura Mateus primeiro, mas na história, então é Marcos. Muito bem, esse é um ponto que a gente pode entender. Muito bem, como é que começa o Evangelho segundo Marcos? O Evangelho segundo Marcos, ele começa assim, olha, isto é a boa notícia, né? A boa notícia de Jesus Cristo para a sua comunidade. Até eu vou abrir aqui para vocês, a gente entender bem certinho essa história, né? Então, logo no comecinho aqui do Evangelho segundo Marcos, ele começa assim. E depois a gente vai pegar também mais para frente. Diz assim, ó. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Por que ele especifica, quer dizer, a boa notícia de Jesus, Filho de Deus? Porque com certeza tinha outras boas notícias, né, na época, né? Que era mal notícia, mas enganava o povo. Chegava o imperador e chegava aquela cavalaria no vilarejo, na cidade, e dizia, olha, o César mandou essa boa notícia para vocês. É a propaganda do império, para enganar as pessoas, né? E Jesus não, ele foi na contramão da história. O império, ele pregava o quê? Acumular. O império pregava roubar, corrupção, matar. Jesus era o contrário, né? Em vez de acumular, ele ensinou a partilhar. Em vez de odiar, ele ensinou a amar. Ensinou a perdoar. Então, o Evangelho segundo Marcos é o único que aparece assim, é o único que aparece aqui. Os outros três não têm. Ó, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Agora a boa notícia é de Jesus, não é mais do império. Aqui já começa então a resistência. É igual hoje, tem um monte de propaganda aí de igrejas, propaganda de partido político, dos governos, e é tudo uma grande falsa, né, esses evangelhos. Já o Evangelho segundo Mateus já começa de outro jeito. E aqui o Jesus já começa com seus 33 anos de idade. Perdão, com os anos 30, o ano 30, o ano 33 foi a morte, né? Com o ano 30, ele começou aqui já a pregar a boa notícia de Deus. Já tinha 30 anos. Então, ele é o primeiro. E o Evangelho segundo Mateus, ele que está lá 15 anos depois do Evangelho segundo Marcos, ele já começa diferente. Ele começa com uma genealogia de Jesus. Lá no capítulo 1 do Evangelho segundo Mateus, ele vai falar das mulheres, né? 5 mulheres de qual Jesus é descendente. Ele vai falar primeiro de Tamar, depois ele vai falar que Jesus é descendente de Tamar, depois ele vai falar que Jesus é descendente de Betsabeia, que é a mulher de Urias, e depois vai falar que Jesus é descendente de Raabe. A Raabe quem que é? É aquela, então, Josué 2, é a prostituta de Jericó. Então, Raabe faz parte da genealogia de Jesus, Ruth e depois Maria, que é a mãe de Jesus. E ele termina dizendo que Jesus é filho de Abraão. No Evangelho segundo Marcos, não. Jesus, ele já entra adulto. Então, é um evangelho galileu. É um evangelho exclusivo da Galileia. Nasceu na Galileia e foi até Jerusalém. E quando Jesus foi assassinado, o Evangelho segundo Marcos pede para todo mundo voltar para Galileia. Ele fala para Maria Madalena lá, volta lá para Galileia e avisa o pessoal que estão indo para lá, depois da ressurreição. E vamos começar tudo de novo. Não está perdido, nada está perdido. Mataram o grande mestre,
mas ele ressuscitou, ele está vivo. Então, o Evangelho Galileu. E o Evangelho segundo Mateus já tem uma outra preocupação. É o Evangelho aberto a toda a Palestina. É o Evangelho de Jerusalém. E Jesus, então, é filho de Adão. Perdão, filho de Abraão. Quando chega no Evangelho segundo Lucas, já vai recuando mais. O Lucas vai dizer assim, ó, faz uma grande genealogia, dizendo que Jesus é filho de Adão. Ó, já foi evoluindo. Lá no Evangelho segundo Marcos, já é adulto, né? Mateus, ele já é filho de Abraão. Então é um evangelho de toda a Palestina. É o evangelho que vem da origem dos judeus, da origem da lei. Então ali é uma dúvida entre vamos ficar com a lei ou vamos ficar com a nova lei. E no final é com a nova lei. E o Evangelho segundo Lucas vai dizer então que ele já é filho de Adão. Quer dizer, se ele é filho de Adão, ele é muito mais do que Abraão, né? Ele é lá do começo. Porque o Adão foi o que Deus criou. Está lá no livro do Gênesis, no capítulo 1 e 2. Capítulo 2. Vai recuando. Quando chega em João, aí pronto. Aí abre mais ainda. O Evangelho segundo João vai dizer assim que ele era filho, ele é desde o princípio, ele é antes de Adão. Ele é o próprio Deus. João vai dizer assim, ó, ele era a palavra. Era o verbo, né? O verbo é a palavra. Ele era a palavra. E esta palavra se tornou-se carne, se tornou ser humano. Isso é muito forte, pessoal. Quer dizer, agora ele tem osso, ele tem carne, ele é um ser humano como qualquer um de nós, menos do pecado. Aí você vai perguntar assim, mas por que vai recuando tanto assim? Ah, sabe por quê? Porque antes dos evangelhos e da história do evangelho, tem uma comunidade. A primeira comunidade que começou a se formar no ano 40 é a comunidade joanina. Então o Evangelho de João e também as cartas de João e o Apocalipse de João tem toda uma origem da comunidade joanina. Comunidade joanina. Depois tem a comunidade de Mateus. Depois tem a comunidade de Marcos e tem a comunidade de Lucas. Aí quando você fala assim, comunidade de Lucas, está certo. Comunidade de Mateus, está certo. Comunidade de João, está certo. Né? E comunidade de Lucas, está certo. Agora, o evangelho não é evangelho de Lucas, não. Você pode pegar em qualquer Bíblia aqui, que fala assim, ó, evangelho segundo Marcos, evangelho segundo Mateus, evangelho segundo Lucas, evangelho segundo João. Porque a palavra segundo é completamente diferente de de. De é eu. Eu estou fazendo. Agora, segundo abrange uma comunidade. Segundo quer dizer, abrange todo mais. Quer dizer, a palavra segundo significa conforme, né? Conforme, de acordo com Marcos, conforme Marcos. Né? Então, esse é para a gente ficar bem entendendo essa história. Mas por que aconteceu isso? Porque, Evangelho segundo Marcos está no ano 70, 75. Aí o pessoal, mas esse Jesus daí, tão chique aí, que todo mundo fala coisa importante dele, ele mudou a história, ele não tem mãe não, é? Ele não tem pai? Aí foram aprofundando mais. Recuou. Em vez de ser só da Galileia, ele passou a ser todo de Israel. Quando chega em Lucas, ele faz uma grande genealogia lá no capítulo 3, né? E ele vai voltando até chegar no final, assim, ó, Jesus é filho de Adão. Quer dizer, ele é muito mais do que a Palestina, ele é muito mais do que a Galileia, ele é do mundo todo. Ele é a luz do mundo. E para aprofundar mais um pouquinho, o João vai dizer, não, além de ser tudo isso, ele é o próprio Deus. Né? Então a história dos evangelhos é muito legal a gente estudar sobre isso.
Outro ponto que eu queria colocar nesse vídeo aqui, e também está aqui na apostila, certo? Quem não tem apostila ainda, quem está no YouTube, é só mandar para mim, entra no meu WhatsApp, que já vou colocar para vocês no finalzinho aí, vocês entram lá no meu WhatsApp, identifica quem é você, né, para não acontecer nada de errado, e a gente encaminha a apostila para vocês via WhatsApp, e vocês imprimem aí, não custa nada. A apostila está com 75 páginas, é uma apostila linda, que nós preparamos para o curso do Jesus da História. Olha ela aqui, que apostila bonita, ó. Jesus da História e o Cristo da Fé. Bom, mas aí vem uma pergunta aqui. Para saber quem é Jesus, né, e o que ele ensinou, temos os evangelhos. Mas quando você vai comparar os evangelhos têm diferença um do outro. Mas por que essas diferenças, né? Sabe por quê? Porque é comunidade diferente. Uma comunidade está aqui no estado de Minas Gerais falando de Jesus. A outra comunidade está lá na Bahia falando de Jesus. Só que lá na Bahia a realidade é outra, diferente aqui de São Paulo. Ou está lá no Maranhão, está falando de outro. Então, eles adaptam, faz uma adaptação, né? Que nem diz lá o termo. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Mas esse aumentar o ponto não é para mentir, é para fazer entender. É dar um exemplo, né? Dar um exemplo. Então, isso era as diferenças. Então, os primeiros cristãos era como se fosse assim, 4 filhos, certo? Na mesma casa, tem um pai, tem 4 filhos, ou 2 filhos e 2 filhas, 2 filhos homem e 2 filhas, e tem a fotografia do pai ali na parede. E os 4 filhos estão olhando para o mesmo pai e tentando entender tudo aquilo que o pai ensinou. Só que um está morando na Bahia, outro está morando no Maranhão, outro está morando em São Paulo, outro está morando no Sul. Aí eles vão aplicar as palavras aonde eles moram, aonde eles foram criados. Então, é muito importante isso aí. Outra coisa interessante, que quando você vai aprofundar, que nem aqui tem um exemplo, ó. O Evangelho segundo Mateus, quem escuta observa a palavra. É como um homem prudente que construiu uma casa na rocha. Esse é o Evangelho segundo Mateus. Construiu uma casa em cima da rocha, né? Quando você vai olhar o Evangelho segundo Lucas, fala, olha, Lucas escreve diferente. É como um homem que construiu a casa. Ele cavou fundo e colocou alicerce na rocha. Ou melhor, colocou alicerce sobre a rocha. Então, lá ele construiu a casa sobre a rocha. E aqui ele vai falar diferente, olha lá. Por que ele fala diferente? Em vez de falar rocha, eles cavaram o chão. Lucas, né? E cavava o chão, fazia alicerce. Porque lá ninguém fazia casa em cima da rocha, fazia alicerce. Outra coisa importante, pessoal, para nós aí encerrando, era a familiaridade que eles tinham com Jesus. Eles entendiam, eles conheciam, então eles falavam aquilo que eles estavam sentindo que o mestre tinha que falar. Então isso é uma liberdade que eles tinham. Outra coisa é a liberdade, de você poder colocar as diferenças, porque morava em lugar diferente, aí chama culturas diferentes. A outra é a fidelidade. Eles falavam tudo de acordo com aquilo que Jesus tinha feito. Muito bem, então nós vamos ficando por aqui, que a hora já passou, né? E como os primeiros cristãos esperavam a vinda gloriosa de Jesus, né? Eles foram contando essa história, fazendo essa catequese. Então vamos ficando por aqui. Aí o próximo vídeo agora vai ser os evangelhos sinóticos. É o evangelho sinótico, é o evangelho Marcos, Mateus e Lucas. João não faz parte do sinótico. A gente vai explicar melhor até lá. Um grande abraço a todos. Meu WhatsApp, meu número 11 9 7 1 8 9 5 7 46. Vai lá, entra no meu, pede a apostila, não paga nada, eu mando via WhatsApp para vocês. Um grande abraço a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.